Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui a primeira aula do meu projeto de educação acessível. Quem me acompanha pelo Instagram, @acarolina.lessa, já sabe que em comemoração aos meus 10 anos de carreira, eu resolvi abrir a minha biblioteca de livros de comportamento felino e canino, que é uma extensa biblioteca, para poder trazer para vocês os livros que eu tenho comentados, capítulos por capítulos, através de uma profissional de comportamento, para que esse tema seja acessível a todas as pessoas que, infelizmente, por algum motivo, não possam pagar ainda uma consultoria comportamental para os seus animais, ou pessoas que queiram estudar mais a respeito do assunto. Então, esse é o meu projeto, essa é a nossa primeira aula. Confesso que eu estou um pouco nervosa, embora eu já dê aula há muito tempo, mas é aquela coisinha, né? Sempre dá aquele friozinho na barriga, e eu espero que vocês gostem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Carolina Lessa, eu sou uma publicitária aposentada, eu sou uma treinadora positiva desde 2013, estudante de psicopedagogia, sou membro da ABMVEC, que é a Associação Brasileira de Medicina Veterinária Comportamental, também sou membro da Grisha Stewart Academy dos Estados Unidos e sou certificada pela AAFP, que é uma associação americana de práticas felinas, como uma profissional cat friendly. Eu estou muito feliz de participar, de criar esse projeto. Era um sonho muito grande que eu tinha desde o primeiro dia. Para mim sempre foi muito difícil trilhar um caminho nessa profissão e poder estudar a respeito, né? Eu precisei fazer um investimento muito grande financeiro e eu acho que é o meu dever devolver um pouco isso para a sociedade, para as pessoas que não têm muito não tem muita condição aí de ter acesso a essas coisas. Eu acho que todo conhecimento ele deve ser compartilhado. E vamos junto, tá? Vamos viajar aí nessa aventura. Então, o livro que foi escolhido para dar start nesse projeto foi o livro A Cabeça do Cachorro, que é da PhD Alexandra Horowitz. É uma escritora incrível. Cabeça do Cachorro, ele tem a versão tanto em inglês quanto em português. Ele tem versão digital, que dá para você comprar pela Amazon. Ele tem a versão física também. Ele é um livro que deve custar aí no máximo em torno de R$ 60, então ele é um livro não tão caro, mas também entendo que existem pessoas que não têm condição de gastar esse valor. Aqui, o que eu quero deixar bem claro é que eu não vou transcrever ou falar exatamente tudo dentro do livro, primeiro, porque eu respeito os direitos autorais dos autores. Então, aqui vai ser um breve resumo sobre os capítulos e a minha visão sobre essas histórias de uma maneira bem lúdica e explicativa, para que vocês consigam entender pelo menos a essência das histórias que constam nesses livros. Se vocês quiserem um estudo ou uma explicação um pouco mais aprofundada, aí vocês adquiram o livro para também dar todo o reconhecimento e a divulgação para o autor, porque esse conhecimento ele vem diretamente do autor e vão ter aí alguns comentários meus, mas a gente tem que enaltecer quem é que estuda e quem escreveu o livro, tá? Então, falando um pouco sobre a autora, a Alexandra Horowitz, ela é professora de psicologia na Columbia University, ela é doutora em ciência cognitiva pela Universidade da Califórnia, em San Diego, e ela estudou a cognição de humanos, rinocerontes, primatas e cachorro. Então vamos lá, a gente já está batendo papo, já está gastando muito tempo aí, está falando muito à toa, então vamos estudar, vamos estudar. Pegou o caderninho, já está anotando tudo. Esse vídeo ele vai ficar disponível no meu canal do YouTube, vai ser um vídeo livre. É uma aula tranquila, quem me conhece sabe do meu trabalho, sabe que eu sou muito, tipo, de boa, então não vai ser nada perfeitinho, editadinho. É uma aula fluida, então eu vou parar para beber água, vão ter meus comentários, às vezes vai rolar um palavrão, mas vamos lá, porque é assim que a gente de verdade, né?
Então, falando um pouco sobre o prefácio do livro A Cabeça do Cachorro, a Alexandra, ela fala no começo que ela estuda o comportamento animal do ponto de vista profissional, que ela toma cuidado para não antropomorfizar os animais, atribuindo-lhes sentimentos, pensamentos e desejos que usamos para nos descrever. Se alguém aqui ainda não sabe o que é o antropomorfismo, aqui nessa primeira frase ela já explica exatamente o que é. O antropomorfismo, ele é o ato da gente atribuir sentimentos, pensamentos e desejos aos animais, e aqui a gente está falando especificamente do cachorro, coisas nossas para definir o que o cão está pensando, sentindo, querendo e etc. E isso é uma coisa que vocês vão ver que nessa primeira aula a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai bater muito nessa tecla, porque um dos maiores problemas na relação humano-cão, principalmente com o cão que a gente tem dentro de casa, ele vem por causa do excesso de antropomorfismo, tá? Então, ao aprender como estudar o comportamento dos animais, aprendi e usei o código dos cientistas para descrever as ações, ser objetivos. Não explicar um comportamento apelando para um processo mental. Eu via cães cujos donos não entendiam um único ato deles. Via cães inteligentes demais para seus companheiros de brincadeiras. Via pessoas interpretando erroneamente as solicitações caninas como confusão e o prazer como agressão. Quantas e quantas pessoas a gente não vê, principalmente eu que atendo diversas pessoas aí no meu dia a dia, quantas pessoas a gente não vê que interpretam os seus cães erroneamente, ou pessoas que não entendem comportamentos naturais dos seus cães, pessoas que não sabem quais são os comportamentos naturais dos seus cachorros. Né? Então, assim, o ato da gente antropomorfizar os nossos animais faz com que a gente comece a olhar eles como seres humanos e esqueça o animal que ele realmente é. E isso nada tem a ver com você amar ou não o seu cão e achar que ele é membro da sua família e classificar ele como seu filho ou não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, lembre-se sempre, o cão é uma porta de entrada perfeita para o estudo dos animais não humanos. Por meio da seleção artificial provocada pela domesticação, eles se desenvolveram para ser sensíveis a exatamente aqueles elementos que são parte significativa da nossa cognição, incluindo o importante a capacidade de prestar atenção nos outros. Então, aqui a gente tem aquela reflexão de, eu falo com o meu cachorro e ele entende tudo o que eu digo, né? Então, o cachorro, ele tem aquela sensibilidade de conseguir captar as expressões faciais, né? Até esses dias para trás, eu acho que no meu podcast, no episódio 4 de ansiedade, eu falei que tem um estudo recente da doutora Natália Albuquerque, que é uma brasileira incrível, inclusive, depois vocês pesquisem sobre ela, que ela faz muitos estudos sobre cães, né, sobre as emoções dos cães. Ela é uma das pioneiras aqui no Brasil a respeito disso. E saiu um estudo dela em parceria com outro pesquisador, que diz que os cães eles são capazes de captar as nossas emoções, né? Eles são capazes de identificar, olhando para nós, as nossas emoções através das nossas expressões faciais. Então aqui a gente vai chamar um cão de cão. A gente vai esquecer completamente aquela visão humana que a gente tem a respeito dos cachorros, porque é isso que muitas vezes causa problema nas relações. Repito mais uma vez, nada disso tem a ver com gostar, amar, chamar de membro da família ou até dormir na própria cama, tá, gente? Não coloquem isso na cabeça de vocês. Eu tô apenas explicando as coisas, como a gente tem que mudar a nossa visão sobre os cães para a gente poder ter uma relação melhor com eles, tá? Quando se trata de descrever as nossas potenciais capacidades físicas e cognitivas, em primeiro lugar, nós somos indivíduos e, em segundo, membros da raça humana. Simples, né? Mas e o cachorro? É aí que a coisa muda completamente de figura. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão entrar na viagem mais louca da vida de vocês. Contudo, até então,
As variações individuais serão grandes. Seu cachorro pode ser um farejador extraordinário. Ele pode nunca olhar para você nos olhos, pode amar a cama dele e odiar ser tocado. Nem todo comportamento deve ser interpretado como conclusivo, tomado como algo intrínseco ou fantástico. Às vezes, eles simplesmente são, da forma que nós somos. Portanto, o que eu ofereço aqui, a Alexandre diz, é a capacidade conhecida do cão. Os resultados obtidos por você poderão ser diferentes. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, tá? E esse parênteses, ele precisa ser feito. Quando a Alexandra diz aqui que às vezes os cães simplesmente são, a gente não pode pensar dentro do adestramento, e aqui falando sobre modificação comportamental, a gente não pode se apegar a isso para simplesmente desistir de algum cachorro que talvez precise de uma ajuda, tá? Às vezes, tem alguns casos que chegam para mim e que as pessoas falam assim, ah, porque ele já passou por, sei lá, 3, 4, 5 treinadores e as pessoas falaram que o cachorro é assim. Mas existe um problema muito sério nesse cão. E esse cachorro ele está em muito sofrimento. Então, isso que a Alexandra está falando, nada tem a ver com essa justificativa. Não façam essa associação. Tá? Lembra daquela novela que eu acho que tinha o personagem do Tony Ramos, que ele falava uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente isso, tá? A gente tem que entender que nem sempre a gente vai conseguir justificar os comportamentos de um cachorro. Mas nem por isso, algumas coisas a gente simplesmente vai virar e dizer, ah, é assim, tá? Então, sobre adestramento. Aí, a Alexandra, ela faz um parênteses que vai ser um pouco polêmico aqui, e a culpa não é minha, isso tá no livro, mas eu preciso falar. E eu concordo com ela, apesar de trabalhar com treinamento de cães, foi o que eu já falei aqui. Quem conhece meu trabalho sabe que meu trabalho é um pouco diferente, eu sou meio fora da casinha. Eu concordo absolutamente com o que está escrito aqui. E a Alexandra ela fala no livro que a maioria das técnicas segue o princípio da aprendizagem associativa, que fornece uma recompensa sempre que ocorre um comportamento desejado. Sim, essa é a base do treinamento de cães. Você precisa que o cachorro faça uma coisa, você treina, falando isso assim de uma maneira muito simplista, tá? Não é aqui que você vai aprender a treinar o seu cachorro. Aqui você vai aprender a entender melhor o seu cachorro. São duas coisas completamente diferentes. Então você quer que, sei lá, vamos supor, você quer que seu cachorro sente. Aí você vai pegar alguma coisa que ele queira muito comer para ser algo que valha a pena ele fazer. Você vai esperar ele sentar. A hora que ele sentar, você vai lá e você vai dar a comida. Aí você vai esperar ele sentar de novo. A hora que ele sentar, você vai lá e vai dar comida. Ele, com o tempo, vai começar a entender que, toda hora que eu sento, eu ganho isso daqui. Então ele vai começar a sentar para poder ganhar a comida. É basicamente isso que está aqui no número 1. No 2, por meio de aplicações repetidas, pode-se moldar um comportamento novo e desejado em um cachorro, que é isso que eu acabei de explicar para vocês. Lembrando aqui que comportamentos naturais dificilmente você consegue moldar ou tirar ou transformar, tá? Ah, eu não quero que meu cachorro nunca mais lata. Eu não quero que meu cachorro nunca mais cave. E você vai deixar ele num gramado gigantesco com a oportunidade dele cavar a vida, sabe? Comportamentos naturais, a gente tem que ter a noção do que é que dá para moldar, do que dá para melhorar, do que dá para fazer para pensar nessa questão do adestrar, tá? Número 3, porém, com frequência, os princípios do adestramento conflitam com o estudo científico dos cães. É aí que o bicho pega. E é aí que eu não sei e não vou comprar essa briga, porque eu não sou doutora, não sou pesquisadora da área, não sou cientista, eu apenas estou repassando o que está escrito no livro, tá? Número 4,
Métodos de adestramento não foram cientificamente testados. É real, amigos. Não foi cientificamente testado. Mas vou puxar a sardinha aqui, porque vocês sabem que o treinamento aqui, desse lado aqui, é feito por embasamento científico, né? Aqui a gente não faz nada que agrida, que cause medo, que cause punição, que seja aversivo e etc., porque a gente respeita a ciência e respeita as emoções dos cães, tanto que para mim a Alexandra é uma das maiores aí estudiosas e autoras da geração a respeito de cães. Mas métodos, eles só existem e eles só são criados e só podem ser ditos que existem se eles forem testados cientificamente. Eu tenho certeza que vocês não sabiam disso. E aqui eu vou levantar a polêmica desgraçada que talvez eu vou me arrepender. Mas tudo bem, não sei o que estou dizendo. O adestramento, e isso vai para outra tela que eu já vou passar, ele não existe estudo científico palpável com um enorme grupo de cães ou por tempo suficiente para dizer que adestramento sim funciona, seja ele qual for, tá? Isso é um fato. E aqui a gente trabalha com fatos, a gente não trabalha com um mundo de Bob. Mas, algo importante na próxima tela. O adestramento, em geral, ele é talhado para o humano. Mudar o cão para que ele se encaixe na concepção do dono e do que ele quer que o cão faça. Esse objetivo é muito diferente do nosso. Observar para ver o que o cão realmente faz, o que ele quer de você e como ele o entende. Lembra que ali no 3, aqui nesse slide anterior, aqui, ó, ela fala, porém, com frequência, os princípios do adestramento conflitam com estudos científicos dos cães. Por quê? O adestramento, ele basicamente foi criado para o cachorro mudar e se adequar ao dono. E o estudo científico referente aos cães é para os donos entenderem e se adequarem aos cachorros. E agora eu pergunto para vocês, o que é que faz mais sentido? O que é mais respeitoso, né? É a gente querer que o cachorro seja do jeito que a gente quer? Ou entender melhor o meu cão, saber o que ele pensa, o que ele sente, como ele se comporta e como eu posso dar uma vida melhor para ele? Porque se a partir do momento que você, eu quero ter um cachorro, eu vou colocar um cachorro dentro da minha casa e eu acho que a minha vida vai ser melhor com um cão, não é justamente para você dividir a vida, para você se dedicar a uma outra vida, então o mínimo que a gente entende é que você vai ter um respeito a esse ser, né? E é aí que a ciência entra. A ciência ela entra para explicar para você como conviver melhor com esse animal. E aí, quando ela fala que nenhum método de adestramento foi testado o suficiente para dizer que é cientificamente comprovado, ela diz que existem muitas probabilidades. Porque a partir do momento que uma pessoa contrata um adestrador, ela passa a entender melhor sobre o cachorro dela. Porque o adestrador, claro, dependendo do profissional, ele traz conhecimento para a família. Ele faz com que a família entenda melhor o cachorro, entenda sobre necessidades básicas, entenda como o cachorro se comporta, o que o cachorro precisa, como que ele se comunica. E aí a família, ela passa a exigir menos do cachorro e prover mais para o cão, que é o processo da ciência. E aí, consequentemente, o cachorro vai se comportando melhor, entendeu? Então, não é o senta, deita, fica, levanta, tal, não sei o que, não. É o transformar a vida dessa família para que ela entenda melhor como que o cachorro se comporta, né? E não o ato de colocar comandos dentro da cabeça do cachorro. Então, aqui a gente entra no primeiro capítulo chamado Umwelt.
é um nome esquisito, né? Se não me engano, é alemão, sei lá. Não existe uma tradução específica para esse nome, tá? Eu fui ler várias coisas para tentar entender como que se pronuncia. É Anvelt. Então, enfim. Da perspectiva do focinho de um cachorro. Você quer entender um cachorro? Porque assim, para você ter um cachorro e você se comunicar com o cachorro e ter uma relação boa com o seu cachorro, você precisa entender ele. E aí você quer entender? Olhe para um. Vai lá. Olha, pode ser esse que está deitado perto de você agora. Dá uma boa olhada. Confia no que a Alexandra está falando. Só que agora você esquece tudo, absolutamente tudo que você sabe sobre esse ou qualquer outro cachorro. Pois é. A hora que eu li isso no livro, eu falei, puta que pariu, o que é que essa mulher tá arrumando? E ela diz mais, ao olharmos nossos cães de outra perspectiva, a do cão, podemos enxergar elementos novos que não aparecem naturalmente para aqueles de nós munidos com cérebros humanos. Assim, a melhor forma de começar a entender os cães é esquecer o que acreditamos saber sobre eles. Um minuto de silêncio, com música dramática, para a gente refletir e querer sair correndo. Foi assim que eu me senti quando eu li isso. Então, a real é, quanto mais a gente acha que sabe de cachorro, a gente não sabe porra nenhuma. E tu quer entender um cachorro? Esquece tudo que você sabe a partir de agora. A partir de agora, real. Não importa se, eu tenho cachorro, tem 50 anos, eu trabalho com cachorro, tenho 85 anos, não importa. Você quer entender de cachorro? Esquece totalmente tudo o que você sabe até hoje. E olha que para isso você precisa se despir de um ego gigante, porque todo mundo acha que entende de cachorro. E eu não tô maluca, e acredito que nem a Alexandra tava, né? Porque afinal a gente tá falando aqui sobre o livro dela, né? Ela fala: esqueça os antropomorfismos. Vemos os cães, falamos com eles e imaginamos o seu comportamento a partir de uma perspectiva preconceituosa, impondo os nossos pensamentos e emoções. Claro, diremos: os cães amam e desejam, lógico que eles sonham e pensam. Eles também nos conhecem e entendem, sentem-se entediados, ficam enciumados e deprimidos. Quem aqui já não disse isso? Quem aqui já não falou, eu acho que meu cachorro tá triste? Ou, ele tem ciúmes do fulaninho. Haveria uma interpretação mais natural para um cão que nos fita tristemente quando saímos de casa do que achar que ele está deprimido porque o dono está de saída? Quantas e quantas vezes eu já não ouvi isso quando eu vou atender nas casas? Nossa, meu cachorro ele fica super chateado quando ele me vê arrumando a mala porque eu vou viajar. O meu cachorro, ele sabe que eu vou sair e ele vai lá e ele come meu chinelo de birra. Eu tenho certeza que alguém que está assistindo aqui deve estar com um sorrisinho assim, ó, de canto de boca, porque se reconhece nessas coisas que a gente está falando por aqui. Sim, a resposta é interpretá-los com base naquilo que os cães realmente têm a capacidade de sentir, perceber e entender. Nós usamos essas palavras, esses antropomorfismos, para nos ajudar a compreender o comportamento canino. Os antropomorfismos não são inerentemente odiosos. Eles nascem de tentativas de entender o mundo, não de subvertê-lo. Nossos ancestrais humanos teriam antropomorfizado regularmente ao tentar explicar e prever o comportamento de outros animais, incluindo aqueles que podiam desejar comer ou os que podiam querer comê-los. Então, tipo assim, antropomorfizar não é de todo ruim, porque afinal a gente usa isso para tentar explicar aquilo que a gente está vendo, né? Às vezes eu uso muita associação para fazer alguma explicação dentro do meu trabalho. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu já peguei um caso de um bulldog que ele era extremamente agitado e ele não sabia relaxar, porque a cada bufada que ele dava, era um bulldog, a dona dele achava que ele estava entediado. Então, o tempo todo, ela brincava com ele. Um bulldog bufa o tempo inteiro. Então, é exatamente nesse ponto que a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter muito critério
na questão do antropomorfismo, né? A gente, tipo assim, você pode tentar pensar em algo, né? Ah, o meu cachorro tá se comportando assim, mas você não pode bater o martelo sobre alguma coisa porque você não tem certeza se aquilo que você está enxergando é realmente verdade. E ainda sobre antropomorfismo, a Alexandra diz que, para tal propósito, os antropomorfismos não nos ajudam a incorporá-lo aos nossos lares e estabelecer com eles os relacionamentos mais estáveis e satisfatórios possíveis. E isso não significa dizer que estamos sempre errados em nossas atribuições. Ah lá, é o que eu falei agora há pouco. Talvez seja verdade que nosso cão esteja triste, ciumento, curioso, deprimido. Porém, é quase certo que não podemos afirmar que se trata de uma depressão. Talvez pareça um deslize inofensivo ver olhos tristes em vez de depressão. Mas os antropomorfismos frequentemente passam de benignos a nocivos. Exatamente a história que eu relatei desse aluno bulldog que eu tive. Alguns põem em risco o bem-estar dos animais envolvidos. Se vamos administrar antidepressivos ou qualquer outro medicamento que seja a um cão, é melhor termos certeza de que nossa interpretação está correta. Então, isso daí é um grande tabu, né? A questão de medicação e tudo mais, e eu nem vou entrar nesse mérito aqui, porque não é o assunto sobre. Isso é pauta para outras áreas e tudo mais, outros projetos. Mas eu acho que a essência desse capítulo é a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente define sobre o que a gente está vendo. Eu estava falando, acho que isso ontem com uma colega, que dentro do comportamento nós trabalhamos muito com probabilidade. Não dá para você, tipo, qualquer profissional que você chegar e falar, olha, o meu cachorro fez isso, o que que é? E a pessoa virar para você e falar, é isso? Cara, estranho. Porque existem inúmeras possibilidades e probabilidades dentro de um comportamento. Então, não dá para você, o meu cachorro tá me olhando assim, não dá para você falar, é isso daqui, ele tá triste, ele tá deprimido, ele tá não sei o quê. Podem existir várias coisas. E é exatamente ao antropomorfizar o animal, a gente define, atribui uma determinada coisa e às vezes não tem nada a ver com o que tá rolando. O assunto sobre isso é super longo. E será que nossas tendências para a antropomorfização dos cães estão tão erradas assim? Eu adoro a Alexandra porque ela mesma pergunta e ela mesma responde. E eu acho que todo mundo aqui responderia depois de todos esses slides. Sem dúvida que sim. Tá? Isso sem dúvida nenhuma. Aqui eu peguei o trecho de uma música que, assim, é a tradução perfeita, resumo absoluto de tudo o que eu acabei de falar aqui. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Essa parte aqui do livro, a Alexandra, ela conta de várias situações, né? Porque, tipo assim, esse capítulo do livro dela, ele é bem extenso, então, para não ficar uma aula gigante, eu tentei resumir o máximo possível e pegar realmente as partes mais importantes mesmo para a gente poder falar aqui. Aqui ela fala sobre, por causa dessa história, né, da antropomorfização, a gente tem na nossa cabeça que nós sabemos o que é melhor para o nosso cachorro e que nós decidimos por eles, né? Então, o meu cachorro, ele precisa tomar banho, passar perfume, colocar roupa, colocar capa de chuva para ir na rua porque está chovendo, e porque ele precisa dormir numa cama super mega king extra size do pet shop, e é isso e aquilo. E aí vem a frase, né, da música do Criolo que eu resolvi colocar aqui, que o que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. A Alexandra, ela cita nessa parte do livro a história do desamparo aprendido, que eu vou falar rapidamente aqui. Desamparo aprendido, ele basicamente é o quê?
Houve um estudo científico há muitos e muitos e muitos anos atrás, que foi de uma crueldade absurda, assim, quando não existia muita preocupação com o bem-estar animal, que eles submeteram cães. Deixa eu ver se eu vou lembrar exatamente como que era esse estudo científico. Eram cães que estavam presos em gaiolas para poder. E eles tinham que sair dessa gaiola. Só que se eles passavam por esse determinado lugar para poder sair da gaiola, eles tomavam um choque. Então, para poder sair, eles tinham que tomar um choque. Aí, cada vez que eles iam nessa gaiola, eles tomavam um choque. Cada vez que eles iam nesse lugar, eles tomavam um choque. Cada vez que eles iam nesse lugar, eles tomavam um choque. E aí chega uma hora que o cachorro ele desiste de lutar contra esse choque e ele se entrega. Então, tipo assim, o cachorro meio que aceita o seu destino. Ele desiste de ir contra isso. Então ele coloca na cabeça dele de, tá bom, o meu destino é ficar tomando choque, ok, tudo bem, eu vou continuar tomando choque. E aí é o que a gente chama de desamparo aprendido. É quando o cachorro ele desiste de lutar contra aquilo que ele está sentindo e se entrega para aquela situação, mesmo que cause um extremo desconforto nele. Isso acontece muito até hoje, tá? Principalmente em treinamentos aversivos. Quando a gente fala muito sobre suprimir comportamentos e tudo mais, que também é um assunto que eu não vou entrar aqui. Não é essa a intenção. E lá ela dá um exemplo sobre o uso de capa de chuva no cachorro. E aí, o cachorro, ele já tem, não sei se vocês sabem, o cachorro ele tem uma capa de chuva natural no corpo, que é o pelo. E aí o ser humano e o mercado pet foram lá e inventaram uma capa de chuva para a capa de chuva que o cachorro lá tem. Já tem. Só que uma capa de chuva não é algo confortável para o cachorro. Uma capa de chuva é um negócio que faz barulho, é um tecido que não é confortável, é algo que aperta, é algo que faz o cachorro se sentir dominado, porque principalmente vai apertar o tórax dele e as pernas, e faz com que ele tenha uma sensação de que ele está sendo dominado e que ele tem que ficar quieto naquela posição e que ele tem que aceitar aquela situação comportamentalmente. Aí o dono, ele, nossa, meu cachorro sai na chuva, só porque ele se chacoalha, assim, o que é um movimento natural, o dono vai lá e fala assim, meu cachorro não gosta de tomar chuva. Então eu vou comprar aqui essa capinha de chuva aqui do Mercado Pet. Porque, amigos, o Mercado Pet, ele não faz coisas para o seu cachorro, ele faz coisas para você gastar dinheiro do seu bolso. Mas nem sempre ele é para o bem-estar do seu cão. Não sei se vocês já perceberam isso. Aí a pessoa vai lá e compra, porque ela acha na inocência dela que é uma boa ideia para o cachorro dela. Aí a hora que ela coloca a capa de chuva, que é uma coisa completamente imbecil para o cachorro fica travado. Ai, nossa, olha que bonitinho, ele tá meio desconfortável. Mas que legal, eu vou deixar, que ele vai se acostumar. E aí esse cachorro ele vai entrando num looping infinito de ser forçado a aceitar uma coisa que ele não quer até que ele não lute mais contra. Pumba, desamparo aprendido. Que foi o que eu acabei de contar para vocês daquele experimento científico de vários e vários e vários e vários anos atrás, com choque. Então, na maioria das vezes, nós submetemos os cães a situações e experiências que julgamos importantes ou necessárias dentro do nosso entendimento. Vamos mudar essa cabeça? Já deu, né? Nós estamos em 2023. Não dá mais para a gente fazer isso. Não dá. Não dá mais para a gente aceitar esse tipo de coisa. Então, agora, como que a gente tem que agir? Na maioria dos casos, essa troca é simples. Basta você perguntar para o seu cachorro o que ele quer. Tudo o que você precisa saber, que é a parte mais difícil, é como traduzir essa resposta. E é aqui que você vai descobrir. Não tão fácil, mas vem comigo. A visão de mundo da pulga. Gente, é muito louco esse livro, né? A gente começa falando de cachorro e agora a gente vai falar de pulga, enfim. Aqui a gente vai falar de um cara que eu só vou chamar ele de Jacob, porque eu não faço ideia como que fala o sobrenome deste homem, tá? É ele que criou essa palavra aí de Umwelt,
tá? Ele é um biólogo pesquisador, ele fez um estudo científico realizado no século XX e ele criou o ponto de vista dos animais, né? Então, a primeira ferramenta para obter a resposta é você imaginar o ponto de vista do cachorro. No estudo, a proposta foi que qualquer um que desejasse entender a vida de um animal deveria começar considerando o que ele chamava de seu Umwelt, a sua subjetividade ou seu alto mundo. Na verdade, o Jacob, ele fez esse estudo baseado na visão de mundo de uma pulga que nem enxerga. Mas aqui a gente não vai falar da pulga, gente, porque senão nós vamos ficar assim horas falando de pulga e tudo bem que a pulga também vai no cachorro. Mas aqui a gente vai encurtar um pouco o espaço, tá? É super interessante, super recomendo vocês comprarem o livro, mas vamos encurtar o caminho e vamos falar do cachorro, tá? O Umwelt captura o que a vida significa para o animal. O objetivo é mostrar que o alto mundo do animal é diferente do nosso de formas inimagináveis. O que ele sente, deseja, os seus objetivos. Se quisermos entender a vida de qualquer animal, precisamos saber o que é importante para ele e não o contrário. Então, resumindo essa parte da pulga, ou do cachorro, ou do que você quiser, é: o mundo não gira em torno do seu umbigo quando você tem um cachorro. Sinto te dizer. Entendeu? E agora, como que a gente vai fazer? A primeira forma de descobrir isso é tentar determinar o que o animal consegue perceber. O que ele percebe? Como que ele vê o mundo, né? Se ele percebe carro, moto, caminhão, barulho, pessoas, edifício, casa, tudo que ele consegue perceber. O segundo passo é descobrir como que ele age, como que ele se comporta. Então, você realmente vai fazer um exercício de observação. Você precisa saber quem é o seu cachorro. Não é só aquele rabo abanando a hora que você chega em casa e que você volta do seu trabalho. Entendeu? O seu cachorro ele é muito mais do que isso. Ele te diz coisas o tempo todo. É que a gente não está treinado para ouvir, digamos assim, tá? Nós, as pulgas e todos os outros animais, gente, estou achando o máximo falar sobre pulgas, mas tudo bem. Eu falei pulga, dá até coceira. Nós, as pulgas e todos os outros animais, nos encaixamos em nosso meio ambiente. Somos bombardeados por estímulos. Mas apenas um número muito reduzido é significativo para nós. Uma rosa é uma rosa, ou não é? Para nós, uma rosa é uma rosa. Para a pulga, pode ser um arranha-céu. Para o elefante, pode ser um espinho na pata. Para a abelha, pode ser uma morada para ela polinizar. Você já parou para pensar nisso? Então, a nossa visão de mundo nunca vai ser a mesma visão de mundo do cachorro. Então, vestindo os nossos... Peraí que dá uma coceirinha aqui. Vestindo os nossos chapéus Umwelt, porque agora a gente vai ser o detetive dos doguinhos, hein? Distinguir elementos importantes no mundo de um animal significa, de uma certa forma, se tornar especialista naquilo. Pelo amor de Deus, vocês não me vão fazer igual esse povo aí que não estuda, que não faz curso e sai dizendo que é especialista em comportamento animal, que eu vou puxar a orelha de todo mundo. É tipo assim, é estudar o seu próprio cachorro para vocês terem uma relação melhor. Quanto mais a gente estuda, melhor a gente entende sobre aquilo. Mas sem o tal do antropomorfismo. Vamos riscar, assim como eu falo no meu trabalho, que a gente não fala sobre obediência, a gente não vai falar sobre antropomorfismo mais. Chega, acabou, zero, Zé Fini. Parece que nosso vocabulário usado para descrever as experiências vividas por eles é muito pobre. E é. O entendimento da perspectiva de um cão, por meio da compreensão de suas capacidades, experiência e comunicação, fornece esse vocabulário. Porém, não podemos traduzi-lo simplesmente incorporando o nosso próprio Umwelt. Então, como que a gente traduz esse vocabulário? Olhando o ponto de vista do cachorro. E o significado das coisas.
E uma coisa é uma coisa. Ao olhar em volta, o cão não pensa que está rodeado por coisas humanas. Ele enxerga coisas caninas. O que pensamos ser a função de um objeto ou as associações que ele traz pode ou não combinar com a ideia que o cão tem sobre a sua função ou significado. Outra coisa é outra coisa. Um cão pode ser indiferente a cadeiras, mas se treinado para pular em cima de uma, aprende que a cadeira tem um aspecto de sentar. É possível sentar nela. E aqui começamos a ver como as visões de mundo do cão e as do humano se sobrepõem e como elas diferem. Sempre quando eu vou conversar com algumas famílias e eu vou fazer um atendimento inicial ou alguma coisa do tipo, coisas que eu sempre converso, que eu sempre escuto. Ah, o meu cachorro morde mão, o meu cachorro pega a meia, o meu cachorro sobe na cadeira, o meu cachorro brinca com o sapato. Isso tá exatamente aqui, ó, que a Alexandra fala. O cachorro, ele não sabe que aquilo é um sapato. Para ele, aquilo não é sapato, coisas que botam no pé. Aquele objeto, para ele, é visto da forma de mundo dele canina e é associado para ele brinquedo. Então, a partir do momento que o cachorro associa sapato é brinquedo, todos os sapatos para ele vão ser brinquedo. A partir do momento que o cachorro associa que cadeira ele pode sentar, todas as cadeiras ou todas as coisas minimamente com o mesmo formato, ele vai sentar. Então, o entendimento que a gente tem de, porra, isso é uma cadeira, não suba na cadeira, o cachorro não olha e fala, nossa, isso é uma cadeira. Se o cachorro teve o acesso e a possibilidade de sentar e aquilo de uma certa maneira foi reforçado, para ele vai olhar a cadeira e vai falar, pô, um lugar para sentar. Entende? Então, quando a gente fala, quando nós treinadores falamos para vocês, não deixa o cachorro pegar a meia, não deixa o cachorro pegar a meia, porque para ele isso não é ai, a meia do meu dono. Para ele isso é um brinquedo de destruir. Entendeu? Não deixa o cachorro, sei lá, redireciona o cachorro do pé do rack para um brinquedo de roer. Por quê? Para o cachorro aquilo não é o pé do rack, aquilo é um brinquedo de roer. Entendem? Olha aqui como que, assim, muita coisa do que a gente fala no nosso trabalho tem fundamento, baseado em ciência, principalmente. E a bomba maior é um confronto de Unvelten ocorre quando um cão encontra um humano e o resultado desse encontro é a propensão a não entender o que o animal está fazendo. O humano não vê o mundo a partir da perspectiva do cão, da forma como ele o vê. A linguagem falada nos tornou excessivamente preguiçosos. Com a internet, então, misericórdia. Os cães, por outro lado, nunca respondem da maneira que esperamos, com sentenças bem pontuadas e ênfases em negrito ou até aqueles piscantes, assim, né? No entanto, se olharmos, eles obviamente terão respondido. Sabe qual que é a maior merda dessa história toda? É exatamente isso daí. O problema de comunicação, ele acontece por quê? Porque um não entende o outro. Por que tem tanto problema comportamental por aí? Por que existe tanta família meio que quebrada assim na relação com o cachorro? Porque a visão de mundo de vocês é diferente. O teu cachorro enxerga o mundo de um jeito e você enxerga de outro. Enquanto você quiser que o seu cachorro enxergue o mundo dele do teu jeito e você, como ser pensante, não enxergar ou tiver a empatia de enxergar o mundo pela ótica do teu cachorro, isso nunca vai dar certo. Vocês nunca vão conversar a respeito. Entendeu? E, ainda falando sobre antropomorfismo, para finalizar o capítulo, a Alexandra ela fala muito sobre uma atitude, né, dos cães que muita gente sempre fala, né, as demonstrações de amor. E seu cachorro te ama? O Charles Darwin, ele escreveu sobre os beijos lambidas dos seus cães. Ele tinha certeza dos seus significados. Os cães têm, ele escreveu, uma forma impressionante de mostrarem seu afeto, que é lamber a mão ou o rosto dos seus donos. Só que, más notícias.
Os pesquisadores de caninos selvagens, lobos, coiotes, raposas e outros, relatam que filhotes lambem o rosto e o focinho das mães quando elas voltam após uma caçada, com o intuito de fazê-las regurgitar. Só que, boas notícias, eu tô assim, né? Olha a cobra! É mentira! Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, vai, galera? Boas notícias. Como resultado desse uso funcional das lambidas na boca, tal comportamento se tornou um cumprimento ritualizado. Então, os cães e lobos lambem o focinho para recepcionar outro cão na volta para casa e assim obter um relatório olfativo de onde esteve ou o que fez. Também eles podem lamber o focinho de outro cachorro como uma maneira de apaziguar. Eles lambem você para poder saber aonde que você esteve. Então, não é um exagero dizer que as lambidas são uma forma de expressar felicidade pelo seu retorno, mas não abuse disso. Lembra que a gente falou sobre antropomorfismo e a nocividade dele sobre isso. A gente não pode, de maneira nenhuma, colocar sentimentos humanos no comportamento dos nossos cães. Ao imaginar o umwelt dos nossos cães, nós somos capazes de desconstruir outros antropomorfismos. A gente olhar e entender o ponto de vista dos nossos cães faz com que nós sejamos antropólogo em terra estrangeira. Porque nós, sendo seres humanos, a gente desbravar esse mundo, né? Esse ponto de vista canino, esse umwelt, é uma terra completamente desconhecida. Então é como se a gente fosse aquele povo que sai pesquisando por aí para poder aprender mais. E é isso que a Alexandra convida a gente a fazer. Que a gente se torne pesquisadores dos nossos próprios cães, nos tornemos antropólogos em terras estrangeiras. Nós chegamos ao final do primeiro capítulo, que eu achei muito interessante. Resumidamente, ela fala sobre a nocividade do antropomorfismo e da urgência que a gente precisa ter em conhecer, né, o ponto de vista do nosso cão, principalmente por uma questão de respeito e empatia e de melhora na relação e na comunicação entre eles. E que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se perguntar, né, qual que é o comportamento que eles têm, o que é que eles fazem, por que eles estão fazendo isso, como que eles percebem o mundo, o que é que eles enxergam no mundo, como que eles veem as coisas. Então, acho que a lição que fica aí desse primeiro capítulo é justamente isso. Olhar para o nosso cachorro e tirar toda a nossa percepção humana e deixar só o quem é ele, por que ele é assim, por que ele se comporta assim e como que eu posso fazer para poder ter uma relação melhor com ele. Muito obrigada, a gente se vê em breve, compartilha aí com seus amigos esse vídeo, vai ser muito legal se você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho aí para receber as novidades. E na próxima aula a gente vai falar do capítulo 2, pertencendo à casa. Beleza? Muito obrigada e até a próxima.